Você já ouviu falar do modo monge? 7 dias, sem distrações, sem redes sociais, sem prazer fácil. Só você, sua mente e o som constrangedor dos seus próprios pensamentos. Eu decidi testar isso por uma semana, 7 dias para ver se o modo monge realmente muda o cérebro ou se é só papo de internet. E eu juro, o que aconteceu comigo no terceiro dia foi tão bizarro que por um momento eu achei que estava virando um personagem de filme. Mas calma, deixa eu te contar do começo, porque o primeiro dia fui digno de uma comédia espiritual. No primeiro dia, eu acordei decidido, sem celular, sem música, sem café, porque claro, eu quis fazer o modo hard. 10 minutos depois eu já estava tendo uma crise existencial olhando para a parede. É impressionante como o silêncio parece gritar quando você não tem um vídeo de fundo ou uma notificação para te distrair. A mente começa a correr como um cachorro solto. Lembrei de coisas de 10 anos atrás, de discussões aleatórias, até da senha do Orkut. O cérebro não suporta ficar parado, e quando você tira os estímulos, ele começa a te jogar lembranças como se dissesse: me entretém, pelo amor de Deus! Mas foi aí que começou a parte curiosa. No segundo dia, algo estranho aconteceu. O tempo desacelerou. É sério, parecia que o dia tinha 40 horas. Eu fazia uma coisa simples, tipo lavar a louça, e parecia uma cena de meditação cinematográfica. E o mais doido, eu comecei a perceber o quanto minha mente é viciada em velocidade. A gente quer tudo agora, a mensagem, o vídeo, o resultado. De quando isso some, o cérebro começa a se reorganizar, como se estivesse limpando o cache. E foi aí que eu entendi, o modo monge não é sobre parar tudo, é sobre se observar. No terceiro dia, eu comecei a sentir um tipo de clareza mental que é difícil de explicar. Sabe quando você limpa o vidro da janela e de repente enxerga tudo com nitidez? Era isso. Eu conseguia pensar em silêncio, sem aquele barulho interno que parece um grupo de WhatsApp. E olha que curioso, estudos reais mostram que o isolamento e a meditação intensa aumentam a atividade no córtex pré-frontal, a área responsável por foco e tomada de decisão. Ou seja, o modo monge literalmente reprograma o cérebro para funcionar com mais presença. Só que calma, nem tudo foram flores zen. No quarto dia, eu quase enlouqueci. Eu percebi o quanto meu corpo procurava dopamina. Tipo, eu abria a geladeira por reflexo, mesmo sem fome. E eu ficava andando em círculos, tentando achar algo para fazer. E foi nesse momento que eu entendi o verdadeiro desafio. Não é ficar sem celular, é ficar com você mesmo. É olhar para dentro e perceber quantas vezes a gente foge da própria mente. E, sinceramente, é assustador no começo. Mas a virada veio no quinto dia. Eu comecei a sentir uma calma absurda. Tudo parecia mais leve. Comer era um evento, dormir era um prazer. Eu ria de coisas simples e pela primeira vez em muito tempo senti que estava realmente vivendo o momento presente. E olha só, pesquisas sobre monges tibetanos mostram que essa prática de foco e silêncio prolongado muda fisicamente o cérebro, aumentando as conexões neurais ligadas à empatia e à felicidade. E sim, é por isso que esses caras parecem flutuar emocionalmente enquanto o resto do mundo está surtando no trânsito. No sexto dia, eu percebi uma coisa que mudou completamente meu jeito de ver a produtividade. Fazer menos não é ser preguiçoso, é ser intencional. O silêncio se torna um filtro. Você começa a perceber o que realmente importa, o que é só barulho, o que é essencial. É como se o modo monge fosse uma faxina mental. Você joga fora as distrações e sobra só o que tem valor de verdade. E no sétimo dia, cara, eu me senti outro. Não porque eu virei um mestre zen, mas porque eu redescobri o que é estar presente. Eu voltei para o celular, para as redes, para o mundo normal, mas com uma sensação diferente. Era como se minha mente tivesse passado por um reset. Menos ruído, mais clareza. E talvez esse seja o verdadeiro segredo do modo monge. Não é fugir do mundo, é aprender a voltar para ele de forma consciente. Curiosidade rápida antes de fechar. Você sabia que monges realmente treinam a mente como se fosse um músculo? Eles praticam algo chamado neuroplasticidade dirigida, que é basicamente moldar o cérebro através da atenção plena. Ou seja, o que eu tentei fazer em 7 dias, eles fazem há décadas. E sim, funciona. A ciência já comprovou. Então, se você ainda está aí se perguntando se vale a pena tentar o modo monge, talvez a pergunta certa seja: você consegue ficar sozinho com seus próprios pensamentos sem enlouquecer? Se a resposta for não, talvez seja exatamente por isso que você deveria tentar. Porque o silêncio, quando você encara ele de frente, não é o inimigo, é o espelho. E se essa história te fez pensar, faz o seguinte: compartilha com alguém que vive dizendo que não tem tempo pra nada e vê se ele encara 7 dias de modo monge.
Eu duvido. E claro, se você quiser continuar aprendendo a hackear sua mente e dominar seu próprio cérebro, já sabe, se inscreve aí e vem comigo, porque esse foi só o começo.